E aí, Vitor, o que é a apostasia que antecede a manifestação do anticristo? Ela já aconteceu? Bom, vamos lá, reverendo Weber. A minha opinião é diferente de todas que foram apresentadas aqui, né? Duas perguntas são propostas no tema. O que é apostasia e se ela já aconteceu? O motivo de Paulo, que levou Paulo a escrever aos Tessalonicenses, era o de mostrar que a grande tribulação ainda não estava acontecendo. Então, seja, o primeiro passo para nós compreendermos um estudo como esse é o entendimento de que o termo apostasia, ele não foi traduzido para o português, ele foi apenas transliterado. Ou seja, quando os tradutores do Novo Testamento trouxeram o termo, eles colocaram, né, apostasia no grego e apostasia no português. Portanto, houve um entendimento meio distorcido dessa palavra no meio evangélico. Porque se nós analisarmos esse termo nos outros contextos do Novo Testamento, essa raiz apostasia, nós veremos que o significado dela é afastamento. E ela precisa de um complemento para que se complete o seu significado. Então, no meu entendimento, respondendo a primeira pergunta, a apostasia significa o próprio arrebatamento. Irmão Vitor, o irmão mesmo disse que a palavra apostasia em grego, ela requer um complemento, justamente para determinar de que afastamento do quê, não é isso? Mas nesse texto não tem complemento. Exatamente, é isso que eu vou explicar agora, reverendo. Então, por favor. Então, vamos lá. Nessa primeira oportunidade, eu quero explicar o termo, exatamente o termo, depois eu vou falar do contexto da carta aos Tessalonicenses. Então, esse termo, apostasia, ele aparece cerca de 15 vezes na Bíblia. Ora como substantivo, ora como verbo. E alguns desses momentos são, veja só, Lucas 2,37, a Bíblia diz que Ana não deixava o templo, não se afastava do templo, não se apostatava do templo. É o termo, é a raiz da apostasia. Lucas 4,13, na tentação do deserto, o diabo se afastou de Jesus, se apostatou de Jesus. Então, já vamos prestando atenção que é sempre um afastamento, um distanciamento. Atos 5,37, Pedro saindo da prisão, outro afastamento. Outro detalhe que o senhor perguntou, o complemento. Veja só, eu estou citando alguns textos que falam sobre apostasia. Atos 21:21. Paulo foi acusado pelos judeus de fazer os judeus se apostatarem de Moisés. Olha o texto-chave, 1 Timóteo 4:1. Nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé. Existe o complemento da fé. Então, todos os textos que eu citei aqui, eles têm texto e apostasia e complemento. Mas o único momento em que esse termo apostasia parece não ter um complemento é justamente esse de 2 Tessalonicenses. Então, nós precisamos encontrar no seu contexto qual o complemento que Paulo está utilizando. Então, existem duas possibilidades ali, porque o capítulo 2 não está falando de desertores da fé. Ele fala do homem da iniquidade, né, na sequência do texto de apostasia, só que essa possibilidade é descartada, porque ele diz que antes do dia do Senhor virá a apostasia e então. Então, esse e então já desassocia a apostasia do homem da iniquidade. Não pode ser o complemento. E no contexto precedente, Paulo vai falar sobre a igreja fiel. E aí que está o complemento. Então, para isso, nós precisamos retornar um pouco, eu pego o gancho do ancião. 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É o encontro com o Senhor nos ares. Então, os tessalonicenses vão sair do ambiente terreno, certo? Do ambiente da terra, para encontrar com o Senhor nos ares. Então, é muito difícil, eu acredito que seja um mero capricho teológico, em todos os termos, em todos os momentos em que essa palavra apostasia, ela aparece, ela significa um afastamento, e depois vem com um complemento. E justamente nesse aqui, nós dizemos que significa uma apostasia, significa um desvio da fé. Então veja que a igreja será afastada da terra, ou seja, do ambiente em que o anticristo vai se manifestar, certo? E o texto mais à frente, no verso 7 e 8, Paulo vai falar de um outro afastamento, que o reverendo diz que é o tempo, mas que na minha visão é o Espírito Santo. Por quê? Quem é que precisa deter o anticristo, que é um ser que age na eficácia de Satanás? Ou seja, um ser sobrenatural.
Quem é que é o mais valente? É Jesus, é Deus. Então o Espírito Santo é quem está detendo o anticristo de se manifestar. E a igreja é aquela em quem o Espírito Santo habita. Portanto, o que detém o anticristo é a igreja. E quem o está detendo é o Espírito Santo. Então, os dois afastamentos, eles se associam um com o outro. Então, é exatamente isso que Paulo está tratando aqui, desse afastamento. E só mais uma explicação rapidinha. É porque as pessoas perguntam, e como o Espírito Santo será afastado se ele é Deus? Da mesma forma que ele foi derramado em Atos 2, ele agia no Antigo Testamento e foi derramado em Atos 2. Então, ele será recolhido no arrebatamento e aí ele continuará atuando na grande tribulação. Havia uma perseguição e Nero já estava no poder. Então, é isso que eu quero pegar. E o que Paulo vai fazer em 1 e 2 Tessalonicenses? Ele vai tentar acalmar os irmãos, como nós comentamos aqui. Sim. Ele vai tentar aliviar os irmãos. Então, veja só, eu coloquei no mínimo, três possibilidades aí do que Paulo estava tentando fazer. Ele diz no contexto das cartas que eles estavam fazendo a vontade de Deus, que a perseguição era consequência natural de servir a Deus e de que a grande tribulação ainda não havia acontecido. Então, todos esses propósitos têm o propósito, a intenção de aliviá-los quanto a essa dor. Isso nós vamos ver em 1 Tessalonicenses 3, quando ele diz que enviou Timóteo para que eles tivessem ânimo, se fortalecessem, para que eles não se abalassem. 2 Tessalonicenses 1,7, quando Paulo vai dizer para que eles não se abalassem. E 2 Tessalonicenses 2,2. Então veja que Paulo ele está tentando aliviá-los. Aí agora eu trago a questão da palavra apostasia. Por que eu não consigo conciliar essa palavra significando um desvio da fé? Eu sou um cristão tessalonicense, eu estou lá passando por perseguição e toda aquela confusão. E eu observar o meu pastor tentando me aliviar durante a primeira carta e a segunda carta completa, e nesse momento ele fala, não, vocês podem ficar tranquilos porque antes disso aí virá uma apostasia, virá um grande desvio da fé, inclusive vocês podem estar no meio dessa apostasia. Fiquem tranquilos, isso aí é tranquilinho. Eu prefiro, como membro de Tessalônica, ouvir o meu pastor Paulo dizendo, não se preocupem por causa da grande tribulação, desse tempo terrível, desse tempo de trevas, porque antes disso virá o nosso encontro, o nosso afastamento para encontrar com Jesus nos ares, para que nós nos reunamos com Ele. E aí sim eu me sentiria aliviado, não com um desvio na fé. Isso está em desconexão com o restante do contexto, não é só o termo apostasia.